a principal razão do porquê Jesus morreu na cruz foi para reatar o relacionamento que o homem tinha perdido ao ter pecado contra Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz: sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Você pode repetir isso? Diga assim: nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Então Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com Deus. Volto a repetir. Agora, sabe por que muitos de nós não valorizam isto? Vou te falar por quê. E Deus deu essa revelação hoje ao meu filho e à minha cunhada hoje. Estava no almoço hoje. Cadê eles? A gente está conversando assim, e de repente a gente fala assim, que eu falei para eles, né? Rapaz, eu estou impressionado. A gente vai para um curso, eu fui para esse curso lá em São Paulo, e o pessoal coloca, sabe, sendo na cadeira, eu ia falar, botar a bunda na cadeira, mas fica feio falar essas coisas. Então a pessoa bota, sendo na cadeira, e passa o dia inteiro lá, vidado, não sai ali. Por quê? Porque pagou o cara para estar ali. Aí muita gente não valoriza o que Jesus fez, sabe por quê? Porque não foi você que pagou o preço lá na cruz do Calvário. Não foi você que sofreu lá na cruz do Calvário. Nunca ninguém colocou um prego na sua mão assim, ó, na sua mão, você saber a dor que Jesus sofreu. Nunca ninguém colocou uma coroa de espinhos assim na sua cabeça, para você saber o que significa uma coroa de espinhos na sua cabeça. Nunca ninguém te perfurou o lado, nunca ninguém perfurou os teus pés. Então você não sabe, você nunca tomou uma chicotada, e Jesus tomou várias chicotadas, com um chicote de couro, com pontas de chifre de carneiro na ponta do chicote, e quando batia aquilo ali, arrancava parte da sua pele. Então, como não foi a gente que pagou o preço, a gente termina não valorizando a tão grande salvação, livramento, reconciliação que Jesus nos proporciona. Jesus pagou o preço da nossa reconciliação. Jesus pagou o preço dos pecados. E Ele fez isso para provar que Deus nos ama. Interessante que quem ama busca uma forma de reconciliação. Vou falar. Quem ama busca uma forma de reconciliação. Romanos capítulo 5, versículo 8, versículo 11 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Escute, por meio de Jesus Cristo alcançamos a reconciliação. Você sabe o que significa essa palavra no grego? Reconciliação. Reconciliação significa transformar inimizade em amizade. Meu Deus. Antes inimigos, Ele nos reconcilia. Ele transforma o que antes era inimizade na possibilidade de amizade. Reconciliação da ideia de restauração de um relacionamento que foi quebrado. Reconciliação significa mudança de uma condição de inimizade para uma condição de paz. Reconciliação é muito mais do que ter o pecado perdoado. Reconciliação é ter o nosso relacionamento com Deus restaurado. E hoje o Espírito Santo quer restaurar o teu relacionamento com Deus. É que Ele te ama.
é que Ele te ama. Colossenses 1, 18 ao 21, a palavra diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. Ei, olha para mim. Faça valer a pena o sacrifício de Jesus e volte a orar. Vou repetir mais uma vez isso. Faça valer a pena o sacrifício na cruz de Jesus e volte a orar, volte a se relacionar com Deus, volte para a presença de Deus. Entendamos isso, pelo amor de Deus. Marcos capítulo 15, o verso 33 ao 39, a palavra diz assim: ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, exclamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: vede, ele chama Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Dando um grande brado, Jesus expirou. O véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava à frente dele ouviu o seu brado e viu como expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Aqui é o Filho de Deus na cruz. E quando ele dá o brado: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e ele entrega a sua vida. A Bíblia diz que acontece um fenômeno dentro do tabernáculo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Sabe o que significa isso? É Deus restaurando o acesso ao Pai, que por causa dos nossos pecados havíamos perdido. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso a Deus. Após a morte de Jesus, o acesso está liberado. Aleluia. Sacode alguém que está perto de você e diz assim: o acesso está liberado. Aleluia. Aleluia. O véu rasgou de alto a baixo. Agora, escute: nós que éramos inimigos, temos livre acesso ao Pai. Efésios 2,18 diz: porque por Ele e por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Hebreus capítulo 10, do 19 ao 22, na versão ARC, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Tem uma versão que diz: tendo, pois, ousadia para entrar no Santíssimo, lugar santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, ou seja, aproximemo-nos, afastemo-nos. Aproximemo-nos com coração verdadeiro, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Pelo sangue de Jesus, eu e você pode se aproximar de Deus. Eu vou repetir mais uma vez isso, porque o diabo odeia ouvir essa expressão, sangue de Jesus. Aprenda por que o diabo odeia essa expressão, o sangue de Jesus. Porque ele sabe que é por meio do sangue de Jesus que você pode voltar a estar perto de Deus. É pelo sangue de Jesus, é pelo sangue de Jesus.
Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 16, a receita diz assim: cheguemos, aproximemos-nos, pois com confiança ao trono da graça, para que alcançamos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou repetir mais uma vez: o acesso está liberado. O acesso está liberado. Então escute aqui, aprende isso aqui agora. Todas as vezes que você for orar, porque a mensagem é: quando você for orar, faça isto. Então presta atenção. Todas as vezes que você for orar, faça isso. O que, pastor? Clame o sangue de Jesus. A senha, sabe que eu posso chamar assim? A senha que te dá livre acesso à presença do Pai é o sangue de Jesus. Então, quando você for orar, confesse os seus pecados. Porque às vezes cometemos pecados sem perceber. São os pecados involuntários. Ou são os pecados de ignorância. Ou até mesmo aqueles pecados voluntários, porque você está fraco, pecou. Então chega em Deus e confessa. 1 João 1, 7 e 9 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Escute isso, querido. É por isso que a primeira coisa que você deve fazer quando você for orar, que deve ser todos os dias, você precisa falar assim: Senhor, pelo sangue de Jesus eu quero pedir, purifica-me dos meus pecados. Lava-me, Senhor. Santifica-me agora, Senhor, pelo sangue de Jesus. E pelo sangue de Jesus eu quero pedir total acesso à sua presença. E você fica ali. E de repente você percebe que o ambiente já não é mais o mesmo. Porque o ambiente da glória de Deus, a presença de Deus começa a encher o ambiente, o lugar onde você está. É pelo sangue de Jesus que você tem acesso. Você pode dizer amém?